essa é a apresentação que a gente vai trabalhar hoje. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Porque eu estou olhando pelo celular aqui como um comando, né? Então, bom, o que nós temos aqui? O conceito de elétrons e átomos. Primeiro, o conceito de átomo, a gente tem que entender que nós estamos passando por uma mudança, né, da teoria do átomo. Antigamente se acreditava que o átomo era a menor parte de uma molécula. A molécula da água, por exemplo. Aí você dividiu, aí você chegou ao átomo de hidrogênio. Né? A água é H2O, né? Tem 2H e um oxigênio. Né? Então, você dividiu, ao dividir a molécula, você chega à menor parte dessa molécula, que era o caso aí da água, o hidrogênio ou o oxigênio. Quando você chegava nela, acreditava-se que o átomo não se dividia mais, onde era composto com núcleo, prótons e elétrons. Hoje em dia, prótons e nêutrons. Hoje em dia, já se sabe que o átomo se divide muito mais. Tá? Então, a palavra átomo, ela significa indivisível. Tomo significa divisão. A é uma negação da divisão. Então, se acreditava que isso aí seria a menor parte possível da matéria. Então, mas hoje a gente já sabe que tem quarks, tem partículas de bóson do núcleo e também na parte da eletrosfera. Coisa que não se acreditava antigamente. Então, todos os materiais que a gente encontra, a maioria dos materiais que a gente encontra até hoje, não é que eles estão errados, como esse aqui. Eles só estão desatualizados. Então, ele diz aqui nesse parágrafo aqui, próximo onde você está falando do átomo, o átomo é a menor parte de uma molécula, não é mais, tá? Mas que, sua vez, é dividida por prótons e tem carga elétrica positiva e elétrons negativos. Bom, aqui no núcleo tem prótons e nêutrons. Tá? Em sua órbita tem os elétrons. Então, e o nêutron ele não possui carga elétrica. Por que é uma convenção? Porque antigamente, quando se acreditava que a eletricidade ela vinha do animal, eles acreditavam que a energia elétrica vinha dos animais, isso por causa dos nervos, sistemas nervosos dos animais, havia uma descarga, que essa descarga dava para ser medida por um equipamento conhecido como galvanômetro, que é mais ou menos o mesmo equipamento daqueles multímetros analógicos de ponteiro. Aquele ponteiro, o ponteiro em si é o galvanômetro, né? Quando há uma corrente elétrica na passagem, ele mostra, o ponteiro ele deflexiona, ou seja, ele mexe, né? Então acreditava-se isso aí foi se acreditando por 10 anos, até que veio um cientista com o sobrenome de Volta, que conseguiu montar uma pilha, ou seja, através de elementos químicos, como latão e um pedaço de uma moeda de latão e uma moeda de ouro, por exemplo, e entre uma moeda e a outra tinha um ácido embebido, um feltro embebido com ácido, ele conseguiu fazer esse galvanômetro, que é esse medidor, deflexionar. E aí caiu por terra a teoria da energia animal. Quem tiver curiosidade, vai no Google, coloca energia animal, que vocês vão conhecer essa história melhor. E como a pilha de Volta, que é a pilha até hoje, é a mesma pilha que a gente tem hoje, né? Com dois elementos, sendo um positivo e o outro negativo, acreditava-se que ela era feita com uma moeda de zinco e uma moeda de ouro ou cobre, se eu não me engano. Por anos se passou assim, né? Mais tarde, os físicos verificaram que, na verdade, quem estava doando os elétrons é o material mais pobre. É o material que tinha elétrons sobrando. Só que aí já estava com muita teoria sobre negativo e positivo. Então, a teoria do negativo
e do positivo se manteve. Tudo o que doa os elétrons é negativo e o que recebe os elétrons é positivo. Aí existe hoje o que a gente vai chamar de corrente convencional, que é a corrente que daqui a pouco eu vou falar, que é a corrente que vai do positivo para o negativo, que é o que a maioria das pessoas pensam que ocorre. Mas na prática, na física, o que realmente ocorre é que os elétrons estão circulando dentro de um condutor, mas do negativo para o positivo. Ou seja, no caso da pilha de volta, os elétrons circulam da moeda de zinco para a moeda de cobre, ou seja, do material mais pobre para o material mais rico, o que era o inverso que eles acreditavam. Esse fenômeno aí da eletricidade ocorre com esses movimentos dos elétrons. O elétron, eles encontram nessas camadas. Isso aqui é um modelo, a gente chama de modelo atômico. Tá? É um modelo que a gente considera como modelo didático. Na verdade, hoje em dia, com as experiências e com os equipamentos, a gente consegue ver que não é bem assim que é esse modelo, tá? Mas como ele é um modelo que foi usado até hoje para desenvolver todo esse conceito de elétrica e funciona muito bem, ele vai ser sempre adotado. Por quê? A gente consegue explicar como é que é o movimento dos elétrons, consegue entender toda essa parte de camadas que o elétron são esses aqui, tá? Que estão orbitando o núcleo, ok? Erroneamente, aqui na apresentação, está dizendo que o núcleo tem prótons. Tem prótons, mas também tem nêutrons, tá? Dentro do núcleo. E em volta, os elétrons. Essa última camada aqui, que é conhecida a camada de valência, é a camada onde o elétron se desprende de um átomo para o outro e vai caminhando dentro de um condutor. É comum a gente aprender errado também que no condutor a gente tem uma falsa impressão que a eletricidade ela é criada, uma criação de elétrons. Na verdade, não é isso. O que nós temos é o seguinte, um elemento que é o condutor, por exemplo, cobre. Cobre é um bom condutor, né? Que já tem elétrons. Criar uma forma desses elétrons circularem de um ponto para outro. E é isso que a gente vai ver aí na apresentação. A carga do próton positiva, por quê? Porque agora já se sabe que a gente erroneamente achava que quem estava doando os elétrons era o cobre e não o zinco, e hoje em dia vê que é o contrário. Bom, deixa eu dar um zoom aqui, ficou pequeno. O exemplo da corrente elétrica, né? Aqui eu tenho um circuito com um interruptor. Nesse caso, eu tenho um amperímetro. E o fio ele se conecta à lâmpada e a lâmpada vai para outra fase do terminal. Ao acionar esse interruptor, a lâmpada acende. Ao desacionar, a lâmpada apaga. O que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica é a velocidade dos elétrons circulando nesse circuito. E tensão elétrica são duas coisas diferentes. A tensão elétrica é a força que impulsiona esses elétrons. E a corrente é a velocidade que esses elétrons passam pelo condutor. Então, a velocidade é o quê? Que os elétrons circulam no condutor. Só que para existir corrente elétrica, ela tem que ser essa circulação de elétrons tem que ser ordenada. O que significa isso? Todos os elétrons têm que caminhar num sentido ou no outro. Ou seja, daqui, se eu chamar desse ponto aqui de A, ele vai ser o ponto A para o ponto B, né? Vindo do A para o B ou do B para o A. O que não pode é os elétrons ficarem aqui, ó, um vindo para cá, outro para lá, outro para cá, outro para lá, desordenadamente, como se fosse sem fluir, né? Por isso essa palavra ordenada, ela é usada no conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica, na verdade, então, é o fluxo ordenado dos elétrons. Olha aí, isso aqui, às vezes, essa palavra aqui é muitas vezes ignorada. E isso aí faz uma confusão danada. Por quê? Primeiro que o aluno ele acha
que os elétrons, ao se movimentar, já tem corrente elétrica. Não é assim. Por exemplo, se você pegar uma água, né, e ferver essa água, os elétrons eles vão se movimentar. Porque se as moléculas se movimentaram da água, quando ela cai em fervura, é porque os átomos estão se movimentando também. Então, consequentemente, os elétrons também estão se movimentando. Mas não tem eletricidade. Por quê? Porque lá na água está tudo desordenado. O elétron vai para um lado, o outro vai para o outro e tal, e tudo desordenado. E aí eles se equilibram no final. E então não há uma corrente elétrica, ou seja, você não leva choque porque a água está fervendo. Né? Você vai levar choque quando existe uma circulação de elétrons de forma ordenada, como se estivesse caminhando. Eu sempre faço a analogia da corrente e tensão. Uma água passando pelo cano, né, nesse sentido, e quem seria a água? Seriam os elétrons, né? Iriam gerar uma corrente elétrica que iria criar uma força para poder acender essa lâmpada. Quem faz essa força para os elétrons se movimentar? É a corrente ou é a tensão? A força é a tensão. A tensão é que é a força que impulsiona os elétrons. A corrente é a velocidade que esses elétrons estão circulando. A gente ficar nessas dúvidas, o que é corrente, o que é tensão, vocês sempre pensam como água que você vai lembrar, porque na física, o que ocorre fisicamente é justamente isso. É o quê? Um condutor que já tem elétrons e uma força que faz esses elétrons circularem num sentido, passando pelo amperímetro aqui, que está mostrando meio ampere, né? E circulando e acendendo essa lâmpada. Cada componente desse aqui tem uma simbologia, inclusive até o motim tem sua simbologia. Por exemplo, isso aqui é uma representação da realidade, né? Você tem um interruptor, botou aqui. Enquanto o interruptor está desligado, os elétrons, por mais que tenha uma força aqui impulsionando os elétrons, que seria a tensão elétrica, ele não consegue passar do interruptor. Então, porque o interruptor interrompe a passagem da corrente elétrica. Ele abre o circuito. E aí ele não faz com que acenda. Quando você liga, aí sim há isso aqui funciona como se fosse um registro, né? Um registro uma torneira, né? Você abre a torneira ou fecha a torneira. Fechou a torneira, fechou a passagem da corrente elétrica. Abriu a torneira, abriu a passagem da corrente elétrica. É a mesma coisa, só que para isso, para ter corrente elétrica, necessita de tensão elétrica, que é essa força para impulsionar os elétrons. Que no nosso caso aí é os 110 volts, 220 volts, na nossa realidade aí do dia a dia, né? Das nossas casas. É a tensão para impulsionar. Para a gente nunca esquecer. Não basta se movimentar, o elétron se movimentar, que você vai ter corrente elétrica. Você vai ter que ter uma ordem no movimento. Então, numa parte aqui da apresentação, deixa eu ver aqui. Se aquecemos uma substância por um exemplo, um fio metálico, as moléculas dessa substância passam a vibrar mais rapidamente. Então, aqui um exemplo aqui na apresentação. O que vai acontecer? Eu tenho uma lâmpada, essa lâmpada é aquela lâmpada incandescente, que é a lâmpada antiga que a gente tem. Até hoje, essa lâmpada incandescente, ela é a mesma lâmpada do Thomas Edison, a primeira lâmpada do mundo, é a mesma. A única diferença foi os elementos que mudaram. Hoje em dia, a gente usa aqui, nesse filamento dentro da lâmpada, lógico, a lâmpada que a gente usa hoje, a lâmpada branca, não é assim. Mas essa incandescente que tem esse filamento, que até por um tempo foi proibido aqui no Brasil, mas agora voltou, né? E você consegue encontrar ainda nos mercados, essa que tem o filamento, aqui tem um filamento de tungstênio, que cria uma resistência quando a corrente elétrica passa por ela, e ela aquece. Aquece a ponto de queimar. Ela só não queima porque aqui dentro da lâmpada não tem oxigênio. Então, sem oxigênio não há combustão. E aí, no caso, ela fica num ponto chamado de incandescência. Aí se coloca, além de tirar o oxigênio daqui, se coloca um pouco de gás para aumentar um pouco esse brilho.
um gás próprio para aumentar o efeito luminoso. Mas se não tivesse o gás, também daria para iluminar, porque ele ficaria num ponto incandescente e iria acender, né, emitindo fótons. Então, aqui no processo tem uma bateria, né? E, então, essa lâmpada necessariamente é uma bateria de 9 volts, que é aquela usada em controles remotos de avião, de pequenos aviões de controle remoto, carrinhos, né? E uma lâmpada, para essa lâmpada funcionar, tem que ser uma lâmpada de 9 volts, porque não dá para você pegar uma lâmpada de casa de 110 volts e colocar numa bateria que você não vai conseguir acender, porque não vai ter força suficiente para impulsionar elétrons dentro dessa lâmpada. E aí, ao clicar aqui, você faz o fluxo dos elétrons, né? No sentido, qual é o sentido aqui? O sentido real, que ele está saindo do negativo da bateria, né? Do negativo da bateria, passando pela lâmpada. Ao passar pela lâmpada, ela aquece, queimaria se tivesse um oxigênio aqui dentro, não queima porque está sem oxigênio, e aí então ele fica num ponto de incandescência, emitindo fótons, né, que cria a luz. O interruptor, o que é? Quando você desliga o interruptor, você abre o circuito, né? Ia circular a corrente elétrica, mas aqui está rompido, como se tivesse a mesma analogia, seria o nosso registro, né, a torneira, né? Então, fechou a torneira, aí você desligou o interruptor, é a mesma coisa, você interrompeu a passagem daqueles elétrons, o fluxo de elétrons, ou seja, o polo, que eu vou chamar aqui de A, que é o negativo, não consegue encontrar o P. Então, eles não se atraem, porque precisa de polos diferentes para ter atração. Quando você fecha, você tem uma atração do polo negativo para o positivo, porque eles se encontram aqui, fazendo com que doe esse elétron do negativo até o positivo. Quanto mais veloz essa passagem de elétrons, maior o quê? Corrente ou tensão? Vamos ver se vocês entenderam. Responda aí para mim. Maior velocidade? Oi? Desculpa, falhou. Corrente. Isso, corrente. Corrente. O efeito magnético. Efeito magnético, no caso é muito comum no ímã, a gente achar que o ímã tem positivo e negativo, né? Por convenção, o ímã é norte e sul. Não existe como você definir quem é o positivo e quem é o negativo no ímã, já que os dois atraem o ferro. Tanto o sul como o norte atraem os elétrons. Tá? Eles só têm polos contrários. Um atrai num sentido, o outro atrai no outro sentido. Se os dois estiverem próximos, eles vão se atrair. Se foram dois polos iguais, eles vão se repelir. O campo magnético, ele é gerado, eu vou apertar aqui para vocês verem, a atração das limalhas de ferro, né? O que são limalhas de ferro? Quando a gente passa uma serra num ferro, num alumínio, por exemplo, seria limalhas de alumínio, né? O que são limalhas? Limalhas são quando você faz um corte, sai aqueles pequenos pedaços, né, do material, que seriam pequenos pedaços do material específico, que no caso aqui seria ferro. E eles se atraem. Tanto o sul como o norte atraem as limalhas. Como eles sabem que o campo magnético é assim? Pega-se um ímã, coloca-se em cima coloca-se um papel em cima dele e joga essas limalhas de ferro a esmo, em cima desse papel. As limalhas elas vão ficar nesse formato aqui, ó. E aí consegue-se perceber como é a interação desse campo magnético quando você tem um ímã norte-sul ou um campo magnético norte-sul. Não somente no ímã, se você criar campos magnéticos com
com esse sentido, você vai gerar esse tipo de fenômeno, que é o fenômeno do campo magnético. Até ele diz aqui, ó, a maneira pela qual a imã de ferro mostra a forma do campo magnético ao redor do ímã. Como você fazer isso na prática? Você tem um ímã, você tem o norte e sul nesse ímã, você coloca um papel branco em cima e joga esses fiapos de ferro em cima assim, do papel. Aí ele vai se formar desse jeito. Aí vai ficar limalhas aqui, limalhas aqui, e aí você nota que existe uma interação de um campo magnético nesse processo. Aqui, no caso, nota-se que essa parte ela não é um fenômeno inventado pelo ser humano. Tá? Não é algo inventado pelo ser humano. É uma coisa natural. Existe a eletricidade na natureza. O que aconteceu é que o ser humano conseguiu dominar esse fenômeno. Então, hoje, o ser humano tem um domínio muito alto do fenômeno elétrico. Então, hoje a gente consegue fazer geradores elétricos de alta tensão, geradores elétricos de baixa tensão, nós conseguimos isolar tensões altas, isolar tensões baixas, nós estamos tentando até hoje, não conseguimos totalmente, estamos tentando até hoje armazenar a energia de um raio, tem até hoje tentativas, mas ainda não foi feito com tanto sucesso, mas armazenamos a energia do Sol, entre outras energias, e conseguimos dominar o fenômeno elétrico que já existe na natureza. A eletricidade ela é um fenômeno natural. Isso. Na prática, o que acontece? Esses elétrons, hoje em dia, já se sabe que eles não viajam nessa órbita perfeita, né, e maravilhosa. Na verdade, eles podem pular de um ponto para o outro, né, de uma órbita para outra, porque sofrem instabilidade. Para a eletricidade, só nos interessa os elétrons da maior camada de valência, que é ele que vai sair do próprio átomo e vai para o outro. Então, é ele que fica circulando dentro de um condutor. Então, doando para um que está propenso a receber, esse também fica instável, doa para o outro, e daí em diante. No caso das eletrizações, a tendência da eletrização é sempre existir uma equiparação das cargas, mas muitas vezes isso não acontece. Por exemplo, você tem aqui uma carga elétrica com mais negativos e outras com quase a mesma quantidade de positivo e negativo. Ao se aproximar, vai ter uma interação entre elas, ó, e você obtém um determinado equiparação, de dar essa transferência. E se também tivesse uma outra carga próxima, poderia ter interferência e não haver... Se elas ficassem o tempo todas conectadas, poderiam se equiparar. A mesma quantidade de elétrons que estivesse nessa carga iria ficar igual a essa se as mesmas estivessem próximas uma da outra. É o equilíbrio, conhecido como equilíbrio de cargas. No caso aqui, mostra uma experiência que é usada, que não sei se vocês já viram isso na prática, que é quando você pega uma caneta, essa caneta Bic, por exemplo, se você esfregar no seu cabelo e você pegar pequenos pedaços de papéis, pega aquele papel de ofício, corta pequenininho um pedaço num tamanho assim de meio centímetro, vários pedacinhos. Você esfrega a caneta Bic no seu cabelo, esfrega bastante, e quando chega próximo ao papel, o papel ele é atraído pela caneta. Por quê? Quando você esfrega, deixa eu ver se eu tenho essa apresentação aqui. Acho que é isso aqui. Não. Aqui é o equilíbrio das cargas. Não tem. Tá. Quando você esfrega a sua caneta no cabelo, você faz com que crie uma carga positiva na caneta. Por quê? Ao esfregar no cabelo, por atrito, você doou elétrons para o seu cabelo. Então, a carga da sua caneta, da caneta Bic, fica positiva, querendo retornar ao seu estado inicial, que era o estado que ele tinha antes, a quantidade de elétrons. Então, ela está esperando receber elétrons. Quando você chega próximo do papel, o papel
2 elétrons para a caneta. Então, ele é atraído. Vocês podem tentar fazer isso em casa. É uma surpresa isso aí. Eu não sei se vocês já viram isso em aula de física. Você vê a caneta atraindo papel, uma caneta de plástico, né, de um material acrílico, né, e que vai fazer com que atraia um outro material simplesmente por questões de doação de cargas. Ou seja, o papel está doando elétron, então, como o papel está muito leve, você cortou ele em pequenos pedaços, ele vai junto. Aí você consegue ver a atração da carga do papel para a caneta. Então, ele se atrai. Eu posso até tentar fazer um vídeo depois para vocês no celular para mostrar essa atividade, né, teórica. Essa questão de cargas que a gente tem que falar hoje. Então, vamos ver aqui o que parte que a gente está. Vou voltar lá na apostila. Isso aqui é bem básico, né, gente? Vocês devem estar com aquela ânsia de ver mais coisas e tal, mas a gente tem que começar bem no início. A nossa parte hoje é somente isso, tá? Átomo, carga elétrica, eletrização, elétrons livres e condutores isolantes. Corrente elétrica. Talvez hoje eu não fale de condutor isolante, mas vocês vão ver que no vídeo que eu vou deixar para vocês aí para amanhã, que está nessa atividade, na atividade da plataforma, tá? Então, na plataforma, quando você entrar, tem atividade, aí você tem atividade, não precisa clicar nela hoje, amanhã eu mando o link para vocês, mas se quiser fazer hoje também para adiantar, pode fazer. Tem apresentações, então a apresentação está aqui. Se você quiser baixar, só clicar nela e baixar. E também tem a apostila do Wagnerzão, que é essa apostila que a gente está vendo aí, tá? Da corrente elétrica, foi toda essa parte que a gente trabalhou hoje. A atividade eu vou mandar amanhã. Então, vocês vão ver até essa página aqui. Na semana que vem, a gente já definiu o que é corrente. Eu vou falar de circuito série e paralelo. Vou explicar aqui usando a apostila. Fala assim, libera o papai aí, tio. Quero brincar com o papai. Gostoso, né, gente? Eu vou passar rápido, aproveita. Papai usa, sem querer. Não, que isso. Tá bom, gente. Boa noite aí pra vocês. Tá? Hoje só. Tá? Boa noite, gente. Fiquem com Deus aí. Se Deus quiser, a gente vai voltar aí presencialmente para conhecer vocês. Valeu. Tá bom?